Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então o nosso curso, chegamos ao tema de ponteiros. Ponteiros são, eu vou explicar um pouco mais adiante qual é o conceito de ponteiros, mas é uma das características mais importantes da linguagem C e uma característica que você não deve encontrar em outras linguagens, principalmente nas linguagens mais modernas, já que ele vai manipular diretamente a posição de memória do computador que estiver executando o seu programa, ok? Então vamos aqui indo para o slide do professor Adriano, e aí ele começa explicando o que são os ponteiros, né? Então ponteiros, né, que também são endereços, né, eles apontam, né? Então eles apontam para o quê? Eles vão apontar para lugares na memória. E o que a gente vai fazer com esses lugares na memória? A gente vai conseguir buscar dados. Então, ponteiros, eles indicam lugares na memória onde estão guardados dados. Então, eu posso dizer o seguinte: na posição 32, tem um dado lá do tipo inteiro, busque para mim a informação que tem lá na posição 32. É diferente do que a gente está acostumado a trabalhar diferente do que a gente está acostumado a trabalhar com variáveis. Na variável, a gente diz o seguinte: busque o valor que está representado pela variável i. E ele vai lá e busca o valor que está representado pela variável i. A variável i está guardada numa posição de memória, mas a gente não necessariamente tem conhecimento sobre a posição de memória em que o i está. Já através do ponteiro, ao invés de a gente dizer busque a variável i, a gente vai falar busque a informação que está na posição de memória x lá, que a gente vai passar, e a gente vai aprender isso ao longo desse vídeo. Bom, a gente já sabe então que ponteiros eles vão indicar uma posição de memória, né? Mas quando é que a gente vai utilizar os ponteiros efetivamente, né? Então, bom, o primeiro tópico que coloca aqui é que ponteiros são importantes quando se deseja que uma função retorne mais de um valor. A função deve receber como argumentos não os valores dos parâmetros, mas sim ponteiros que apontem para os seus endereços. Com os endereços é possível modificar diretamente os conteúdos destas variáveis. O que ele quer dizer com isso aqui tudo, né? Ao invés de a gente passar um valor, então quando a gente chama a função soma, por exemplo, passando dois argumentos, né, que seriam dois valores, ao invés de a gente passar os valores, a gente vai passar para ele uma posição de memória. E a partir dessa posição de memória, a gente que essa posição de memória ela vai ser compartilhada pelas duas funções, certo? É como se, através dos ponteiros, uma função está dando permissão para outra função acessar uma variável que é estritamente local à função principal. Então, na função main, por exemplo, eu posso chamar a função soma e dizer o seguinte: olha só, eu estou aqui guardando a minha variável a nessa posição de memória. Eu estou te dando permissão para que você mexa nessa posição de memória também. Tá? E é exatamente isso que a gente faz quando a gente passa o ponteiro. A gente está indicando qual a posição de memória que eu tenho conhecimento e que eu estou manipulando durante a execução do meu programa. Okay? Então, além disso, a gente também consegue passar posições de memória, né, que indiquem, no caso, vetores, que é justamente o que ele fala aqui. Né? Cadê? Aqui, quando você quer que uma função retorne mais do que um valor. Quando é que a gente pode retornar mais do que um valor numa função? Quando a gente retorna um vetor, né? Quando a gente manipula um vetor. Né? Então, um vetor nada mais é do que um conjunto sequencial de posições de memória. Então, você consegue retornar vários valores ali dentro, né? Porque você está reservando aquele espaço de memória para uma resposta que vai vir da outra função que você criou. Ok? Então, ponteiros são importantes porque a gente passa a posição de memória e permite que uma outra função acesse uma variável que não é estritamente, que não é uma variável local, que não é uma variável global, que é uma variável local para uma função, mas que há a permissão de uma outra função mexer nela, porque ela vai mexer diretamente no valor que está salvo na memória.
Uma outra aplicação, né, que a gente pode ter para ponteiros, né, é apontar para áreas de memória que devem ser gerenciadas durante a execução do programa. Então, ele dá aqui como exemplo, né, vetores de tamanho desconhecido. Então, se você tem um vetor que você não sabe ao certo qual o tamanho que ele tem, e você quer trabalhar com ele de uma maneira mais esperta para que ele tenha assim, ele começa com um tamanho X e depois ele vai crescendo conforme for necessário. Você pode então indicar onde é que vai começar esse vetor, né? Você diz assim, o vetor vai começar na posição, sei lá, posição 7, posição 8. Então na posição 8 da memória ele vai lá e vai cravar que ele começa o seu vetor, né? E esse vetor tem, sei lá, tamanho X. Então ele reservou X espaços de memória. Depois disso você pode dizer o seguinte, agora reserva mais espacinho, e aí a partir daquele ponto ele começa a reservar espaço, né? Manipulando a memória para caber o espaço, o vetor que você precisa, né? Então ele fala que com ponteiros é possível reservar as posições de memória necessárias para essas áreas, né? Então você, como está manipulando diretamente a memória, você consegue dizer onde é que vai começar o seu vetor, e a partir de onde se diz onde vai começar o seu vetor, você consegue dizer se eu quero menos espaço, eu quero mais espaço naquela memória. A gente pode dizer, né, que vetores eles também têm uma estrutura, né, a forma de declaração deles tem uma estrutura muito parecida com a de variáveis, né? Um ponteiro ele também vai ter um tipo, né, e aí pode ser qualquer tipo que exista no C, né, no caso a gente conhece inteiro, int, float, double, char, ele pode ter desse tipo, né? Ele também vai receber um nome, e esse nome também vai seguir as regras de nomenclatura das variáveis para C, né? Só que ele tem uma característica especial, né? Quando a gente vai declarar um ponteiro, antes de botar o nome da variável, a gente vai botar o asterisco para indicar que aquela variável ali ela não está guardando um valor, mas sim uma posição de memória, tá? Então vamos lá. Antes de serem usados como as variáveis, os ponteiros precisam ser declarados. A forma geral de declaração de um ponteiro é a seguinte: tipo, asterisco e o nome da variável que você quiser dar para o seu ponteiro. Onde o tipo é qualquer tipo válido em C e o nome é o nome da variável do tipo ponteiro, tá? Da variável ponteiro que vai indicar a posição de memória. O asterisco indica que a variável irá armazenar endereço e não dado, tá? Então esse asterisco aí, quando você estiver lendo um código em C, você vê que tem um asterisco, é sinal de que aquela variável, se você tentar ler ela, você não vai encontrar um valor que você está esperando. Você vai encontrar, na verdade, uma posição de memória. Então é possível, por exemplo, que você guarde aqui, né, um tipo short, né, e aí asterisco e bota aqui uma variável chamada de nome, e aí você vai ler a variável, né, e aí você vai ver um valor long lá. Pô, mas é do tipo short. Por que tem variável long? Porque a posição de memória que foi reservada é uma posição de memória maior do que 2 bilhões e 147 milhões. Então é uma posição long. Mas a posição quer dizer só que naquela posição, que é maior do que 2 bilhões e 147 milhões, né, maior do que o maior valor possível para o int, sem ser unassigned int, você tem uma informação lá, e aí sim, a informação que tem nessa posição de memória, ela é uma informação do tipo short, e aí você vai encontrar no máximo lá 32 mil e alguma coisinha, ok? Então é importante a gente frisar que aqui no nome, se a gente mandar imprimir o nome, a gente não tem necessariamente o mesmo tipo que está aqui, um valor que tem aqui. É só uma posição de memória, foi a posição que o sistema operacional deu para o seu programa reservar, guardar o dado que tem que ser guardado. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de ponteiro. Então aqui nós temos um ponteiro
para um inteiro, né? A gente fala ponteiro para, né? Ponteiro para um ponto flutuante e um ponteiro para um caractere. A posição de memória é sempre um número, né? Então pode ser que você coloque um char, está esperando um valor até 127 ou até 255, na verdade você está lendo, na verdade, se você tentar ler o valor do que estiver salvo em C é uma posição de memória, tá? Então, olha só, como é que a gente inicializa um ponteiro, né? Assim como as variáveis, os ponteiros devem ser inicializados antes de serem usados, né? A gente tem que dizer para o nosso programa que nós iremos utilizar um ponteiro com esse nome, né? Para ele se preparar e estruturar a memória para que ele possa manipular o dado da maneira correta. Então, esta inicialização pode ser feita na declaração ou através de uma atribuição. Então, eu posso dizer que o ponteiro, sei lá, P, asterisco P, né, é igual a uma posição de memória, ou eu posso depois dizer lá no meu processamento do meu código, né, na continuação do meu código, eu posso dizer, então agora o ponteiro P está valendo 32, tá? Isso pode ser feito tanto na declaração, na hora que a gente faz lá o int asterisco P é igual a 32, ou lá na frente dizer que P é igual a 32. Após a declaração, que temos um espaço na memória reservado para armazenamento de endereços. Então, né, nesse espaço de memória que vai ser reservado, que vai ter nesse espaço de memória que vai ser armazenado é o endereço da onde está. Então, é mais ou menos como se você não desse o endereço da sua casa. Por exemplo, você desse o endereço de uma caixa postal, né? Uma caixa postal é um número que fica nos correios, né? Então você vai até a lista dos correios e lá você como se você deixa lá e as cartas ficam reservadas para você. E depois você vai lá e pega as suas cartas. Numa analogia, então, bem esdrúxula, é como se alguém mandasse a carta para a caixa postal e a caixa postal falasse assim: isso aqui é só um intermediário, não é o destino final. O destino final vai ser o endereço da sua casa, né? O ponteiro, então, vai guardar aonde está salva a informação que você quer efetivamente manipular, tá? Então vamos lá, após a declaração, que temos as taxas, eu já falei, o valor inicial da memória é indefinido, como acontece com as variáveis. Então, na hora que se eu criar se eu criar um ponteiro e não disser qual é o valor que está dentro daquele ponteiro, que vai estar salvo ali vai ser o lixo, e o lixo vai ser para onde ele vai estar apontando. Então temos que ter muito cuidado na hora que a gente manipular ponteiros para que esse lixo não aponte para uma posição de memória que outro programa ou até mesmo o sistema operacional esteja utilizando. Senão você pode acabar com um crash no programa ou um crash no sistema operacional porque você mudou um parâmetro da memória e essa memória estava sendo utilizada por outro programa, né? Então aqui nós temos um exemplo, né? Nesse exemplo aqui nós temos nossa posição de memória, certo? Na nossa memória nós só temos lixo, né? Nós não temos nenhuma informação extra, né, em relação ao que está sendo lido. Então aqui só tem lixo, certo? E aí o que eu penso, né? O que o meu programa fez? Ele falou o seguinte: int num. Aí o que o meu compilador, né, o meu programa fez na hora de ser executado? Ele chegou lá e disse o seguinte: eu vou alocar numa posição de memória, numa posição de memória qualquer, para receber um valor inteiro. E ele vai e reserva esse lugar, esse espaço 4 aqui. Então, reservou aqui a posição de memória 4. Tá? Depois eu faço o seguinte: o programa, o sistema operacional o programa sempre que executa pede ao sistema operacional uma posição de memória, né? Então o sistema operacional, por favor, me dê uma posição de memória onde eu vou guardar o ponteiro pint, né? Então tá aqui, ele guardou a posição pint. Como os dois valores não foram inicializados, vocês podem ver que eles têm ponto e vírgula depois,
ele está com lixo aqui, né? Então, se eu tentar ler essa informação aqui, né? Então esse aqui no paint, por exemplo, que é uma posição de memória, ele vai apontar uma posição de memória maluca, inclusive a posição de memória pode não existir, dependendo de como é que seja a organização do seu sistema operacional e como é que a memória é organizada no seu computador. Aí, a partir do momento que eu coloco assim, num igual a 20, eu chego então aqui na posição de memória 4, né, e coloco o valor 20. Então, a partir desse momento, na posição 4, eu tenho o inteiro 20. Tá? E esse inteiro é um valor puro. Tá? Ele não é ponteiro, não, é um valor que vai ser utilizado e pode ser manipulado como um número qualquer. Correto? Agora, então aqui num igual a 20, né? Eu quero dizer o seguinte, o valor de num, de pint, ele vai apontar para o local onde está salvo a minha variável num. Tá? Então o que eu estou falando aqui, ó, pint vai ser igual a e comercial num. Eu já vinha falando aqui em algumas aulas, né, principalmente nas aulas síncronas, desse e comercial, e já vinha avisando que esse e comercial diz qual é a posição de memória aonde está salvo um determinado uma determinada variável, certo? Então a gente consegue dizer que um ponteiro vai receber uma posição de memória de uma determinada variável, colocando esse e comercial. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante um pouco mais sobre esse e comercial e um pouco mais sobre o asterisco também, ok? Então o que nós temos aqui nesse momento, qual é o e comercial? Num diz que eu quero a posição de memória onde está salvo a minha variável num. Então a minha variável num está salva aqui na posição 4, né? Então o que eu vou salvar efetivamente no meu ponteiro é a posição 4. Então se eu tentar ler a posição C, né? O que eu vou ter vou ter o valor 4 que vai indicar para a posição de memória 4, que por sua vez vai indicar o valor 20. Então, como eu tinha adiantado, existem dois operandos para os ponteiros, né, para manipular ponteiros, que é o asterisco e o e comercial. Né? Eles são operandos unários, que significa que você não precisa fazer de duas variáveis para se manipular, só precisa de uma. Né? Então, ele é um operador unário. Né? O operador e comercial devolve o endereço de memória do seu operando. Então, como eu falei, quando eu boto e comercial o nome de uma variável, eu estou indicando qual é a posição de memória onde essa variável está sendo salva. Né? Enquanto que o operador asterisco vai devolver o valor da variável localizada no endereço apontado pelo asterisco. Então, por exemplo, se eu pegar asterisco asterisco pint, né, o que vai acontecer é que ele vai me retornar 20, porque eu estou pedindo para que ele me retorne o valor que está sendo o valor da variável que está localizada no endereço apontada pelo ponteiro. Bom, então vamos ao exemplo aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o inteiro i, certo? Esse inteiro i vai receber o valor 10. E eu também vou ter aqui esse p. E esse p, como ele está com asterisco aqui, está indicando então que nós estamos marcando um ponteiro, correto? E eu digo o seguinte, ó, P é igual a E comercial I. O E comercial diz o quê? Diz que nós estamos lendo uma posição de memória de uma determinada variável que guarda um valor. Então, já eu estou lendo aqui a posição de memória, eu estou passando para cá uma posição de memória, que é exatamente o que o ponteiro está fazendo. Agora, se eu boto aqui asterisco P, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o valor ao qual a posição de memória marcada no ponteiro está apontando. Né? Qual o valor da posição de memória que está sendo armazenado no ponteiro. Então aqui, qual é a posição de memória que está sendo armazenada no ponteiro? É a posição de memória da variável i. Qual é o conteúdo que está sendo armazenado? No caso aqui nós sabemos que é o 10. Então, eu estou dizendo que esse conteúdo da posição de memória que está sendo apontado pelo ponteiro P
vai ser igual à posição de memória, exatamente o mesmo valor, né, mais 1. Então, o valor que está sendo armazenado aqui, o valor que está sendo referenciado pelo ponteiro P é o 10, certo? Que é a variável i. Então, vou ter i mais 1, i está valendo 10, então vai valer 11. Então, se a gente mandar imprimir aqui a variável i, vai aparecer 11. Né? Então, aqui é uma outra forma que nós temos de manipular a variável i sem trabalhar diretamente com a variável i, trabalhando apenas com ponteiro. Tudo bem? Bem, pessoal, então vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua falando mais sobre ponteiros, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.